Lucas 14, verso 1 diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, um corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, irá, você precisará para o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. Sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Não sei se você percebeu a listinha que tem nesse mesmo texto. Duas vezes Jesus repete na citação aqui. Quando der um banquete, verso 13: convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Depois no verso 21 ele vai repetir a mesma listinha. Quem tiver com a Bíblia, vá para Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, logo no início da Bíblia. Levítico, capítulo 21. Porque, para você entender o peso que essa sequência de pessoas citadas aqui por Jesus tem, lembrando que Jesus está falando, a
o povo dele. E qual é a Bíblia que o povo ali tinha naquela época? Velho Testamento. Então, para você entender o que essas pessoas estão pensando quando Jesus está falando sobre essa lista de um banquete, essas pessoas que são bem-vindas, dá uma olhada. O que Levítico, capítulo 21, diz assim, do verso 17 ao 23. Deus falando: diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos, nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas do fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo do seu Deus e também o alimento santo, contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane meu santuário. Eu sou o Senhor e o santifico. Texto pesado. Você isso aqui sente assim, o peso que era a seriedade para se aproximar-se de Deus, de trazer ofertas para ele, os sacerdotes, a condição que tinham que estar. Agora, de novo, vamos olhar para Jesus, um outro texto do Evangelho de Mateus, para você entender a bagunça que Jesus está causando ali, por onde ele está passando, a confusão que ele está trazendo para a mente desses homens, entre aspas, santos, puros. Vai para Mateus, capítulo 21. O último texto que a gente depois volta para Lucas, capítulo 14, fica em Lucas só. Mas vai para Mateus, capítulo 21. E aí, de novo, presta atenção no detalhe sutil dessa passagem, agora lembrando desse texto que a gente acabou de ler em Levítico. Mateus 21, 12, aquela história do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Presta atenção, assim que Jesus limpa o templo, quem que está ali pertinho dele? Verso 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele do templo e ele os curou. Então, só isso aqui já é algo para a gente só ficar parado aqui, contemplar esses versículos e imaginar a revolução que Jesus está fazendo na sua época. Essa parábola que nós vemos em Lucas capítulo 14, ela é uma parábola, palavras citadas muito bem escolhidas por Jesus. Jesus está fazendo uma bagunça no conceito das pessoas ali da sua época, para mostrar que tipo de reino das pessoas que são convidadas a estarem à mesa com Ele. Novamente, todas as expressões que Jesus tem de convidar alguém a estar à mesa com Ele, onde Ele está participando da mesa com alguém, e como já citei aqui nos outros domingos, e aqui em Lucas, é muito fácil a gente encontrar Jesus indo para uma festa, estando numa festa, ou acabou de se retirar de uma festa. Por que essa importância que ele dava dessa identificação que ele tinha com as pessoas ali? Porque estar à mesa com as pessoas traz identificação, é isso mesmo. Traz proximidade, traz intimidade. E é interessante que Jesus traz para sua mesa pessoas nas condições que, vamos falar, hoje é um texto difícil, irmãos, porque a gente às vezes está muito distante, pelo menos eu estou,
desse contexto de estar com os mancos, com os aleijados e com os pobres, literalmente falando, da nossa sociedade. E às vezes a gente traz um discurso a cada semana, repetindo a palavra de Deus, e há uma distância na vida. Vamos falar a verdade? A gente quer orar pelas pessoas à distância. A gente quer fazer alguns atos nossos religiosos, mas é com uma certa distância, uma segurança que a gente tem. E hoje esse texto, para mim, traz incômodo. Para mim traz incômodo, porque ele tem alguma coisa aqui que ela é prática para a vida. Que não é só letra, não é só texto. E tem um lado espiritual dessa citação que Jesus fala aqui, porque o problema é você ler um texto desse e pensar que o aleijado, o manco e os pobres são os outros. Mas tem um outro lado espiritual que eu quero citar para você, algo que está aqui no livro. Logo na página 89, eu acho muito interessante. O pastor Tim Chester, que é o autor desse livro, ele vai falar o seguinte: todos os temas que vimos até agora estão novamente presentes nessa reflexão. Vemos novamente a graça de Deus sobre nós. Olha as palavras fortes que ele fala, e aí eu acho que é a hora da gente acordar. Nós somos os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, impelidos a participar do grande banquete de Deus. Nós somos os espiritualmente pobres, com nada a oferecer para a nossa salvação. Os espiritualmente aleijados, incapacitados pelo pecado. Os espiritualmente cegos, incapazes de enxergar a verdade sobre Jesus. Os espiritualmente mancos, incapazes de vir a Deus por conta própria. Isso aqui é muito sério, sabe por quê? Esse texto que a gente leu, e o texto também que a gente está lendo junto com esse livro, quem está fazendo a leitura e está estudando nos pequenos grupos, participando com a igreja dessa sequência de estudos. Novamente, esse coisa daqueles dias que é importante a gente lembrar da nossa história. Porque se você não lembrar da sua história sem Cristo, tem alguma coisa errada na tua maneira de olhar para o seu dia de hoje, para o seu momento de hoje e na sua vida. Tanto bom, se o momento é bom, bacana, e nada de errado com isso. Glória a Deus que a gente tem momentos mais suaves na vida. E nos seus momentos, às vezes, de alguma luta, de alguma aflição que você pode estar passando também no seu hoje. Mas, novamente, se você não conseguir lembrar de onde você estava sem Cristo, é por isso que, às vezes, o teu hoje tem algumas confusões na tua cabeça, algumas inseguranças que nascem na nossa vida por causa da nossa dificuldade de trazer à memória, ao nosso coração, quem nós éramos sem Cristo. E sem Cristo, meu irmão, ou amigo, se você está conhecendo a palavra de Deus, interessado em aprender um pouco do que é a vida cristã, mas ainda não entrou nessa dinâmica da vida cristã, não sei se você entende, mas sem Cristo, sem aquilo que Jesus fez por mim, de fato, eu, André, eu continuaria pobre espiritualmente, aleijado espiritualmente falando, não precisa ser fisicamente, doente de alma, alguém carente, sem acesso a Deus, sem acesso à vida, de fato, sem sentido. Aqui, de novo, para nascer, dar os seus passos, ficar com as interrogações da vida, porque a gente morre e passa despercebido, vira mais um anônimo da história. Assim como nós que estamos vivendo o ano de 2015, quero que você cite alguém aí brilhante da tua família, do século passado, que já virou um anônimo na tua história, que para você que está aqui hoje, vivendo, tem muita gente aqui que já passou
Tem muita história aí que já rodou. Falando para aqueles que são cristãos, que são discípulos de Cristo, que estão aqui hoje, talvez nessa igreja, ou até para aqueles que vão para a comunidade evangélica. Para você estar hoje ouvindo essa palavra aqui, é porque tem história de muita gente. Deu de fato a sua vida, e a palavra do Senhor está acessível hoje. Hoje que está essa bagunça até tantas tipos de Bíblia que a gente tem na mão, tem a parte boa disso, mas hoje também tem uma parte tão esquisita comercial. Hoje o pessoal estava pegando aí ultimamente umas Bíblias com as pessoas novas aí e tal, que está saindo, aí cada semana sai uma coisa nova, comercialmente falando, sem entrar no mérito disso, mas a gente fica nessa geração de hoje, perde a seriedade que foi, a gente tem essa Bíblia aqui nas mãos, a facilidade que a gente tem hoje nas mãos, aliás, aí é um toque, né? Um clique. Estou vendo o pastor hoje aqui com o iPad aqui, é um clique, é um toque. Você tem a palavra de Deus em várias versões. E é joia a tecnologia, é joia a gente ter tudo isso, mas de novo, isso daqui não pode a gente ter uma familiaridade e esquecer. Quando Jesus está falando aqui, revertendo a ordem das coisas, esquecer de quem nós éramos sem Cristo, ou quem você é sem Cristo. Você pode até estar com um blazer bonitinho, com uma pinta aí legal, hoje de aparência, mas meu amigo, se você tiver sempre Cristo na tua vida, a palavra de Deus diz que estamos mortos. O que é estar morto? Sem Cristo é estarmos espiritualmente mortos. É isso que a palavra de Deus diz. É por causa de Cristo que nós temos um novo fôlego de vida. É por causa de Cristo que nós cantamos Espírito Santo. O Espírito Santo é esse Espírito Santo que vem habitar o coração de todo aquele que é nascido de Deus. E aí a gente precisa olhar um texto como esse que nós estamos olhando aqui de Lucas 14. Quando Jesus fala nessa parábola aqui, é interessante porque tem um peso aqui sobre essa missão de Deus em Jesus para cada um de nós. Vamos ler mais um pouquinho do que está aqui falando no livro. Eu queria só aproveitar esse recurso que eu tenho aqui nas mãos. Página 93, o pastor Jesus vai falar o seguinte: somos chamados a seguir a Cristo em um mundo decaído. Com seriedade, eu queria só essa frasezinha aqui, já dá para a gente conversar bastante. Irmãos, nós estamos num mundo problemático, um mundo que está sem Cristo. É um mundo cheio de problemas, um mundo cheio de complicações, um mundo cheio de opressão, cheio de morte, cheio de injustiça ao nosso redor. E de novo, a gente passa uma semana de vida impressionante, a repetição, um ciclo de notícias de morte, de injustiça, de calamidades. Quando a gente ouve, e isso cria uma repulsa no nosso coração, essa repulsa, ela é boa. Ainda bem que a gente tem esse negócio, porque não é para a gente se familiarizar com isso nunca. O mundo está decaído. Agora, presta atenção nessa frase. Na página 92, um pouquinho antes, ele vai falar o seguinte: a comunhão à mesa de Jesus, com sua ética de graça em vez de reciprocidade, estava criando uma nova sociedade contracultural no meio do império. As condutas que Jesus requer destruiriam a distância entre ricos e pobres, entre os de dentro e de fora. Olha que chamada que a gente vai receber agora. Eu quero de novo, é baseado nesse texto de Lucas 14. Examine as atividades de sua igreja. Quantas oferece algum tipo de retorno? Seu programa de jovens é projetado para alcançar jovens perdidos de sua vizinhança ou para os oferecer refúgio seguro para as crianças da igreja? Seus pequenos grupos estão juntos realizando missões ousadas ou oferecendo um grupo de apoio confortável? Aí ele entra nessa frase, umas linhas abaixo. Somos chamados a seguir a Cristo em um mundo decaído. Simplesmente assinar um cheque mantém o pobre
à distância, mas Jesus era amigo dos pecadores. Como aprendemos no capítulo 2 que a gente leu do livro, no tempo de Jesus, convidar alguém para uma refeição era uma expressão de identificação. É por isso que o hábito de Jesus de comer com publicanos e pecadores era tão escandaloso. Ele estava dizendo: esse é o meu tipo de pessoa. Em outras palavras, é esse tipo de gente que Jesus veio. Jesus veio salvar. Quando ele está fazendo, chamando a atenção das nossas atividades como igreja, irmãos, toda igreja, ela existe, logicamente, para nos reunirmos. Tem várias coisas, eu não estou olhando aqui por ordem de importância, ou como se fosse a ordem certa, eu só estou citando aqui. Toda igreja existe, aqueles que já são em Cristo, e por isso é a igreja do Senhor. É lógico que nós nos reunimos para glorificar a Deus juntos. É lógico que a gente se junta para adorarmos a Deus como a igreja dele, lembrando da história que nós temos de vida, de onde ele nos resgatou, e quem nós somos hoje em Cristo. É lógico que nós nos reunimos aqui, e aí nós vamos caminhando juntos, e temos alguns programas ou atividades que é para a formação espiritual da igreja, para nós crescermos como igreja, para aprendermos mais da palavra de Deus. É lógico que nós temos atividades aqui, como está tendo agora, nesse momento de nosso culto aqui de adoração, e as crianças, a gente acabou de orar por elas estão no ambiente o quê? Lógico que é um ambiente ali sadio, saudável, protegido. A gente não é doido, não vai colocar as crianças em uma situação de risco. Então, não é uma crítica ou algo que a gente não pode fazer tais coisas. Por exemplo, o culto de jovens aqui mensal agora, uma vez por mês, a moçada se reúne, tem um pequeno grupo também da igreja, os pequenos grupos de jovens e os pequenos grupos da igreja que a gente está apresentando e orando. Nós não está ali, você está na casa de um irmão, aqui na igreja, tem uma segurança, tem um conforto, tem proximidade. Mas essas coisas, a chamada de atenção para cada um de nós e para a minha vida hoje é apenas isso. Isso não pode ser a nossa redoma de proteção apenas, esquecer que nós estamos em Cristo, nós estamos para alcançar os que estão fora. Nós estamos aqui como igreja, essa igreja nasceu para alcançar os que estão fora. E os que estão fora, eles não são alcançados com uma atividade, um programa. Pode ter se alcançado, mas olha, vou te falar a verdade. Quando alguém vem aqui para a igreja por uma atividade e é alcançada por Jesus, meu amigo, aconteceu muita coisa para essa pessoa chegar até aqui. Não foi a atividade em si mesma. Alguém teve a ideia, a pessoa foi alcançada por Cristo. Calma, gente. Tem muita coisa que vem acontecendo para essa pessoa receber Cristo em sua vida. É por isso que a gente precisa lembrar que o convite de Jesus para estar à mesa de pecadores é uma coisa difícil da gente digerir às vezes, porque às vezes a gente não se lembra que nós éramos esses pecadores de fora da mesa. Nós éramos os pobres, os mancos e os aleijados que estavam fora dessa festa. Irmãos, é muito sério isso, porque a igreja existe. A igreja do Senhor existe para entender que tem aleijados, mancos, pobres, para serem alcançados, espiritualmente falando, e de carne e osso também falando. Essa é uma parte que cria um constrangimento para o nosso coração, porque, de novo, aqui no nosso meio, e entendo o que eu estou falando aqui com muito respeito, mas é só para a gente entender. Mesmo no ambiente que nós estamos aqui, uma igreja nossa, que é uma igreja pequena ainda, mas é interessante que a gente tem aqui gente mais humilde da sua classe social. Aqui a gente tem pessoas num momento muito bom, profissional, empresários, pessoas que estão num momento muito legal. Aqui a gente tem homens que já quebraram com suas empresas e outros que estão sendo restaurados na sua história, outros que estão meio perdidos, mulheres também. Aqui tem pessoas que chegaram muito mal na sua saúde. Pessoas que estão mal ainda na sua saúde, e tem pessoas que têm uma história de restauração na sua saúde. E aí, novamente, aquele contexto que a gente aplica para todos, qualquer
é um ambiente assim que tem muito mais de um grupo, um punhado de gente, a gente tem. Mas essa soma de histórias que nós temos aqui tem que ser tanto um lembrete, trazer a nossa memória ao nosso coração, esse contexto da graça, a mensagem de graça e misericórdia que Jesus proclama para todo homem, toda mulher. Que Ele é a única esperança daquele que está quebrado, aquele que está na camada mais baixa social e sem esperança de mudanças ali, e para aquele que está talvez na camada mais alta da sua sociedade. Jesus, única resposta a qualquer homem, qualquer mulher, qualquer enfermo e qualquer sadio, porque existe algo além dessa casca aqui que eu e você somos. Eu não sei se você está me entendendo, porque a igreja de hoje, dos nossos dias, ela está muito no descrédito, irmãos, porque entre o discurso e o ato, a gente está tendo uma distância muito grande. Tem algo concreto que Jesus chama, que nós fazemos, e a gente tem feito. Eu me alegro muito com a nossa igreja, com a nossa comunidade, porque mesmo quando a gente não faz formalmente como a comunidade batista, mas famílias aqui do nosso meio que pertencem a essa comunidade, a essa igreja. E aí, se eu for falar dos irmãos de fora que eu conheço, de outras comunidades cristãs que são de Deus, nós vamos falar do nosso meio aqui, e eu me alegro muito, porque até um ato que a moçada está fazendo no final do culto, eu vou estar falando, aqui os irmãos que já atenderam o apelo, tem algo que ele tem que ir além daquilo que quando a gente tem uma história com Jesus, e aqui uma boa parte das pessoas que estão tendo essa história com Jesus. Esse texto aqui ele traz um incômodo, porque essa história aqui não é à toa que Jesus está falando. Quando Jesus está falando que Ele se alegra em trazer os pobres, os mancos, aleijados, apesar de ser uma parábola, mas você vai olhar para a história dos evangelhos, é com essas pessoas que Jesus sentou à mesa, é com essas pessoas que Jesus gastou tempo. E a gente precisa ter uma evolução no nosso meio de vida, irmãos. A gente precisa, e a minha oração tem sido essa, a gente está num momento hoje muito prático na nossa igreja. Quando eu estou trazendo os irmãos aqui para a gente apresentar os pequenos grupos, é que eu quero começar a provocar na vida dos irmãos um santo incômodo, para entender que a vida cristã acontece além do nosso culto aqui aos domingos, e que a gente tem que acontecer também de se recordar na vida um do outro, começando da nossa própria comunidade, porque se eu não amar o meu irmão que olho aqui a cada domingo, como é que eu falo que eu amo a Deus? Você já leu isso na Bíblia? Acho que está em Tiago, parece que ele citou alguma coisa assim, e lá para frente também, em 1 João, nas cartas de João, ele vai falar alguma coisa sobre essa praticidade do amor. Irmãos, Jesus veio para fazer uma revolução de vida real. Eu creio que para a nossa igreja local, esse texto de hoje é um daqueles textos para a gente tomar Deus com misericórdia e prática. Eu estava falando que eu me alegro dos jovens que estão fazendo algo concreto, que estão agora numa campanha aí, incentivando a igreja, a gente trazer agasalhos aqui para a igreja, para eles poderem abençoar uma comunidade aqui da nossa cidade, comunidade pobre, com necessidades, não de que você ore por eles, mas que você haja por deles. E aí que a gente viva esse evangelho concreto. E aí, irmãos, quando a gente faz o apelo, é hora de você entender que o agasalho não sai do armário, o anjo, trazendo aqui para a igreja, ele traz com você, para você entender que não adianta só falar que ama a Deus com blá blá blá, e rodopiada de fio, isso que tocou minha vida. Tudo Deus toca a tua vida, meu irmão, alguma coisa Ele faz que alcança a gente que está muito próximo a você. Tudo bem, nós não vamos mudar o Brasil do Iapoque ao Chuí, né? Quem já ouviu essa canção em alguma campanha eleitoral? Eu não tenho das campanhas lá de trás. Você vai saber o que é o Iapoque e o Chuí, que são as extremidades do Brasil, das cidades. Irmãos, a gente precisa desse messianismo para alcançar o nosso Brasil, gritando que o Brasil é do Senhor, quando o teu amigo do lado está precisando de uma prova de amor concreta, porque ele é alguém da sociedade que está na camada inferior, hoje em situação às vezes de inferioridade na vida, e a gente precisa lembrar novamente, sabe por quê? Trazer à memória quem nós éramos sem Cristo. Qual é a tua história sem Cristo?
Qual era a sua história sem Cristo? Aqui a gente tem irmãos que eram viciados. O dinheiro que ganhava muita grana, era tudo corrido na droga. E hoje esses irmãos que têm uma história linda com Jesus, eles podem, aquilo que Deus tem preservado, seu salário não vai mais para drogas, não vai mais para orgias, não vai mais para a internet e ficar em sites proibidos e gastando dinheiro à toa. Esse irmão pode pegar esse valor e santificá-lo, e trazer como oferta aqui. Por quê? Porque o diabo não está mais roubando, o diabo não está mais ceifando essa casa, está tendo ordem de novo, porque tem um antes em Cristo e um agora com Cristo. É por isso que tem irmãos que se incomodam. Eu não sei se isso nasceu dessa maneira, não preciso me contar, depois me contem, né, a história. Mas talvez aqui tem alguém próximo que está passando por uma necessidade de frio nesses dias. E aí talvez você participa de trazer uma roupa de agasalho aqui, porque está bem perto de você, esse incômodo. Irmão, esse incômodo é santo, esse incômodo é bonito, esse incômodo é bom, é o Espírito Santo na tua vida te incomodando assim, porque para você expressar aquilo que Jesus está fazendo na tua vida hoje. Eu gosto muito desse livro e dessa série que a gente está fazendo aqui na igreja, porque eu não consigo mais, eu não aguento mais igrejas, ou eu mesmo como vida cristã, ter uma distância entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. E é claro, irmãos, que tem muita coisa que às vezes eu falo aqui, eu oro, Senhor, concretiza isso na minha vida, porque essa área está longe. Essa aqui é uma das áreas que eu preciso melhorar muito. Eu sinto uma distância muito clara, um distanciamento muito forte na minha vida entre o meu ambiente onde eu estou. Preciso provocar, por isso que às vezes eu me provoco de entrar em alguns ambientes, em alguns locais, porque entre onde eu vivo confortável e com a palavra de Deus quentinha na minha vida e no meu coração, é muito longe quando eu preciso alcançar pessoas que estão, olha, bem, Deus é amor, beleza, mas, cara, eu sou uma pessoa tão maluca da vida aí. Cestas básicas a gente está vendo, irmãos, eu louvo a Deus por essa igreja, porque quando a gente começou, eram poucos quilos de alimento que a gente conseguia arrecadar. Mas hoje, não tem um mês aqui que não chega em torno de 100 quilos para mais que é arrecadado no dia da ceia. Porque tem irmãos que continuam trazendo no decorrer do mês e a gente está conseguindo suprir muita gente. E graças a Deus, assim, que não é todo mundo aqui da nossa igreja que está passando por essas necessidades, né? Mas a gente tem conseguido suprir primeiramente as pessoas aqui do nosso meio, mas a gente tem conseguido abençoar os de fora. Louvado seja Deus por isso. Não é para orgulho da igreja, mas isso é um mínimo. É um mínimo. Eu quero ler uma passagem aqui que ele vai falar, porque aí ele vai falar sobre essa questão. Eu queria que você entendesse o que Jesus fez com a sua vida de ministério de vida. Porque hoje é um dia da gente orar. Porque eu queria que algumas pessoas aqui que têm algumas questões ainda sobre o amor de Deus, sobre o agir de Deus na nossa vida hoje, eu queria que você entendesse algumas coisas que a gente precisa ter muito claro. Sempre lembrando que Cristo já alcançou no Calvário, na cruz, para todos nós, e é algo que a gente traz também para o nosso hoje, concretamente falando. E olha, presta atenção. Pastor Chinchá, você vai falar assim, na página 101 do livro, assim, Jesus não gerenciou projetos, estabeleceu ministérios, criou programas, organizou eventos. Ele comeu refeições. Se você rotineiramente partilha refeições e tem uma paixão por Jesus, então estará fazendo missão. Não é que as refeições salvem pessoas. As pessoas são salvas por meio da mensagem do Evangelho. Mas as refeições criam oportunidades naturais para compartilhar essa mensagem em um contexto que ressoa poderosamente com o que você está dizendo. A hospitalidade sempre foi parte integral da história do povo de Deus. Abraão estabeleceu o programa quando ofereceu a 3 estranhos água para seus pés e comida para seus corpos. Ao fazer isso, ele acolheu
próprio Deus e recebeu novamente a promessa. Deus foi o anfitrião de Israel na terra prometida. E mais tarde, isso moldaria o comportamento de Israel. Boas-vindas para estrangeiros e provisão para os necessitados estavam escritas no livro de Moisés. Presta atenção. Raabe é salva, está em Josué. Raabe é salva porque sua fé expressou-se por meio da hospitalidade. A hospitalidade continua a ser integral para a conduta cristã na nova aliança. Romanos 12:13. Socorrei os santos nas suas necessidades. Procurai ser hospitaleiros. 1 Pedro 4:9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem os queixar. Mateus 10:40. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Ele cita uma frase que eu marquei aqui. A missão às nações começa com uma nova compreensão da hospitalidade. Irmãos, eu tenho uma pequena história prática para contar de vida. E estava lembrando essa semana, eu estava lendo a situação de pobres, isso, outras condições e outras situações. E alguns irmãos sabem que eu estou fazendo doutorado agora, e eu estou fazendo o mesmo tema que eu fazia antigamente, que era sobre migração e religião, e eu gosto muito desse tema, uma questão muito particular de já ter vivido em outro país e ter uma ótica diferente para ver esse assunto. Então é um assunto que me interessa muito. E é muito interessante que esse texto fala sobre hospitalidade. E quando eu tive a oportunidade de fazer o seminário na Inglaterra, em alguns momentos de férias, então a gente aproveitava aquele mês para trabalhar pesado e os valores eram tão malucos, né, na época, e eu acho que até hoje ainda se mantém, que trabalhar por um mês para valer, eu conseguia a grana do semestre inteiro para passar o dia a dia e não depender de um emprego para custear as despesas do dia a dia. E como imigrante legal no país que eu estava, né, era muito fácil conseguir o trabalho, principalmente os trabalhos braçais. E aí eu tive a primeira experiência esquisita, que foi bem estranha, hoje que eu fui, por uma semana eu estava trabalhando num frigorífico por um mês, e aí eu fui trabalhar junto com um amigo que era da Índia, né, que era do seminário também. A gente conseguiu esse emprego através de um amigo em inglês, e a gente ficou hospedado com uma família inglesa de um membro lá, de um aluno, amigo até hoje, graças a Deus, pelo Facebook eu consigo manter contato com ele. Na Inglaterra, essa semana a gente até se falou. E essa família recebeu a gente com muito amor, com muito carinho. E era muito legal porque eu estava com outro amigo estrangeiro também. Apesar que os indianos na Inglaterra eles não se sentem como estrangeiros, eles pensam que são ingleses ali e tal, mas é estrangeiro, né, que é um contexto bem ali do país. E a gente ficava aquele mês ali trabalhando, e hospedado naquela casa, mas sendo tratados, nós com a família cristã, então tinha um carinho também diferente pela gente. Trataram bem, um quarto legal, sabe, gostoso mesmo. Só que, irmãos, quando a gente saía para trabalhar, aí cada dia ou semana era num contexto ali da fábrica. E aí, logo de cara, eles colocaram a gente, eu e esse meu amigo, para a gente cuidar do lixão, do frigorífico. Você não sabe o que é um lixão do frigorífico, eu quero que você não conheça, porque não vai ser muito bom, não. Mas, irmãos, é um negócio de um cheiro absurdo, com aquela carne podre sendo jogada fora. Imagina 2 desses containers que a gente tem aqui, como é o esquema do serviço de lixo. Você apertava o botão para esmagar toda aquela sujeira, um ficava no alto, outro embaixo, jogando os negócios e tal. E uma coisa ruim mesmo. Né? E aí trabalhava naquilo e eu ficava pensando, meu Deus do céu, o pessoal está pensando que eu estou aqui na Inglaterra curtindo Palácio de Buckingham, tirando foto, tudo.
fazendo um seminário legal, lógico que tem uma parte boa, tem uma parte super legal. Mas aí no intervalo disso, né? Tem esse outro lado do contexto e tal, esses são os detalhes, aquele cheirão, mas irmãos, eu experimentei isso, e nesse contexto, por uma semaninha da minha vida. Por uma semana só. E a gente estava cobrindo, na verdade, as férias de outras pessoas que vivem nessa condição. E essa semaninha, mas foi um sabor assim de vida tão interessante, porque eu nunca tinha passado pela experiência de, depois de um dia de trabalho, chegar em casa e você ir para uma banheira quente e não querer sair dela, e quando saia dela para dormir, você... Irmãos, é doido o negócio. Você sentir dor no corpo, onde você não sabia que doía. Doeu o corpo a noite inteira, dormindo e o corpo dolorido. E aí no outro dia você ia trabalhar, e aí você voltava com essa sensação, uma dor no corpo que não vai embora. Mas passou. Aí a gente entra na rotina da vida. Aí eu estava lembrando esses dias, porque quando Jesus está falando para isso, Jesus veio para fazer uma bagunça, revertendo a ordem da prioridade. É interessante que no livro eu não vou ler, agora eu ia ler outras coisas aqui, mas o tempo não convém. Eu acho que já, se a gente pegar em algumas coisas desse texto, já valeu. Que ele fala aqui, que olha, presta atenção, Jesus veio para fazer uma revolução. É ele que cita aqui no livro, para quem for ler depois. Presta atenção de que lado da mesa que você está, que parece que Jesus vai virar as coisas. Então presta atenção de que lado que você está na hora que Jesus for virar as coisas. Ele traz a memória que Jesus está escrevendo para um tal de Teófilo, Lucas, aliás, está escrevendo para um tal de Teófilo, inclusive ele vai escrever Atos dos Apóstolos para esse mesmo, a mesma pessoa, tem várias discussões para isso. Vamos pensar que é uma pessoa de fato, é uma pessoa, parece que de um escalão diferente, porque Lucas está aqui fazendo, olha, presta atenção, excelentíssimo Teófilo, que é assim que ele começa a carta. Então esse excelentíssimo Teófilo, olha, presta atenção no que esse Jesus veio fazer. Porque Jesus veio para reverter a ordem das coisas que estão aí. Eu estou falando isso, irmãos, porque, vamos falar a verdade, a gente depois, principalmente a freitalhada toda aqui, depois que a gente fala que é salvo de Jesus, a gente tem o Senhor na nossa vida, tudo, mas como é fácil a gente ficar sempre de novo trazendo aos pés de Jesus, e de novo, irmãos, presta atenção, não querendo de maneira alguma, não é uma mensagem para ser amarga, é só para a gente clamar a Deus hoje por alguma coisa que Deus precisa reverter a ordem da nossa história, inclusive da nossa igreja aqui local, da nossa igreja aqui, da nossa comunidade. Senhor, como eu consigo olhar para um texto desse e entender que é para mim? Porque tem um lado espiritual daqui, para eu sempre me lembrar hoje, que eu tenho um lado espiritual de ter sido manco, aleijado e pobre, mas tem um lado real também da vida, e que a gente está aqui numa comunidade, irmãos, que você precisa saber olhar para o teu lado, direito, esquerdo, frente e atrás, não com um olhar de superioridade, mas olhar para irmãos que Jesus está convidando a se sentar à mesa, gente que está aqui quebrada na vida, com as finanças ruins, e gente que está com as finanças tudo em ordem, tudo bacanão. Mas, irmãos, se você está hoje numa fase boa da vida, a gente não pode ser frio para trazer a memória do Senhor. Tem misericórdia. Por que eu estou hoje num momento bom? Por que hoje eu estou num momento estável emocionalmente da vida? Por que hoje eu estou num momento bom de saúde na minha vida, na minha história? Por que hoje eu estou bem no meu casamento? Por que hoje eu estou bem com os meus filhos, com os meus amigos? Por que hoje eu estou bem? Pergunte-se. E talvez você está bem nessa nova lógica de Jesus, para você compartilhar esse bem-estar na sua vida hoje, aqueles que estão fora do banquete, mas que parece que Jesus nos convida para nós sermos hospitaleiros. Para ser hospitaleiro, irmãos, é para valer. É para valer. É para valer. Por isso que a gente está lendo esse livro, esses textos em Lucas, e esses livros aqui, se não tiver praticidade, a gente está perdendo tempo à toa. Eu vou avisar daqui a pouco a igreja, que vai estar nos navios, sobre um almoço que nós vamos ter aqui, da nossa comunidade, para a gente ter um tempo de comunhão. Nada de errado com isso, tanto que a gente vai fazer. Dá para a gente sentar à mesa com culpa. Mas eu gostaria muito de ver gente que não é da nossa comunidade sentada à mesa com a gente. Sabe para quem? Para ver o Evangelho. Porque eu tenho muito mais alegria em ver o Evangelho ser vivido à mesa com alguém. E os irmãos que sabem que eu sempre fiz as coisas, as padarias aqui da região,
que no nosso culto formal, onde a gente às vezes está um pouquinho escondido. Por quê, irmãos? Porque Jesus chama a gente para a gente ser hospitaleiro, mostrar o que é o evangelho dele, essa bagunça dele, que veio para chamar pecadores para que desconforto, os aleijados que trabalham, os cegos. Vamos orar para Deus abrir os olhos dele, né? Vamos, mas vai continuar talvez cego fisicamente. É por isso que é muito sério, irmãos. Eu oro para que Deus ainda nos toque aqui na comunidade, que ainda não surgiu essa situação. Mas eu acho lindo igrejas que têm um trabalho de inclusão para as pessoas para valer, para participarem da experiência da adoração comunitária, ao invés de apenas quererem que essa pessoa seja liberta dessa situação e vá embora, mas entenda conviver e preparar. Agora, eu já falei isso para os irmãos, dá trabalho preparar uma cidade. O pastor Wilton, que está trabalhando no gabinete de vendedor aqui na cidade, sabe disso. E dá trabalho você preparar a cidade para incluir as pessoas que estão excluídas. Dá trabalho. Como é que se resolve isso? Clamando e agindo. É lógico que a gente vai orar. É lógico que a gente vai interceder. É lógico que a gente vai clamar. Mas tem uma parte que Deus fala: esse trabalho. Porque mexer com os excluídos dá trabalho. Agora, como é que você deu um texto desse que a gente leu no pescador? Eu não vou ler todo de novo. Para entender que aqui tem uma parte que parece que tem alguns aqui que não receberam esse convite com hospitalidade. Você conseguiu entender aqui nesse texto onde que está o erro aqui? É que aqueles que estão sadios, que estão bem, não estão com tempo para sentar à mesa não. Eles não querem nem participar desse banquete, desse convite. Olha, estou ocupado com a minha vida. Irmãos, é muito sério isso. É daí que a gente pode combater esse evangelho da prosperidade, que está falando besteira, todo vapor, todo mundo. E ver que tem uma mensagem demoníaca nisso. Por quê? Porque, irmão, esse não é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus tem a ver muito com essa celebração desse banquete que Jesus está convidando. Olha o tipo de gente que Jesus está convidando. E eu queria terminar agora, para a gente orar, porque que ficasse confuso na cabeça de ninguém, onde que a gente quer chegar com isso. Irmãos, onde a gente quer chegar com o culto de hoje, é só que, irmãos, qual é o desconforto santo que está no teu coração? Porque tem um desconforto que é de Deus, quando você vê coisas erradas na nossa sociedade, na nossa casa, com gente próxima a nossa. É isso que eu queria só te chamar a atenção. Tem algumas coisas quando você vê injustiça que você sente injustiça, Deus, tem coisa errada ali. Quando você vê gente que está hoje sendo arrastada na vida, é para você olhar com isso e falar assim: não era para ser assim. Mas entre olhar e você também agir, pede a graça de Deus para que de alguma maneira você concretize isso, se aproxime dessa situação, seja expressão viva da graça de Deus. E novamente eu quero falar, você que hoje está aqui hoje sadio de saúde, pela graça de Jesus, olhe para alguém que não está bem de saúde hoje. Vá sentar à mesa dessa pessoa, sendo Cristo ali para a vida dela. Você que está vendo hoje alguém que está quebrado, eu vou falando para valer mesmo, você sabe que a pessoa está quebrada financeiramente, está quebrada na sua situação. Talvez na boa, com a moçada aqui, talvez você não tenha um recurso financeiro para suprir as necessidades dessa pessoa, dessa família e reverter tudo ali. Mas de novo, irmão, você pode concretamente chamar essa pessoa para vir à tua casa ou ir até a casa dessa pessoa e concretamente levar a refeição para essa pessoa, sentar à mesa, preparar um banquete para essa pessoa e falar assim: olha, eu não posso te fazer muito, mas hoje eu queria que você tivesse paz no teu coração. Amanhã eu não sei, amanhã é segunda, mas hoje eu queria que você desfrutasse da mesa, um almoço comigo, uma refeição comigo. Eu queria te dar esse prazer de você ter um momento de alívio e sentir o carinho de Deus nesse teu hoje. Hoje, talvez, você sentar com aquele que está passando por um divórcio na vida aí, gastar um tempo nessa semana, simplesmente para estar ao lado dessa pessoa, talvez sem respostas, mas olha, cara, você talvez saiu de um namoro,
teu coração está meio bagunçado, tudo, tem um monte de coisa, talvez eu não tenha muitas palavras para compartilhar com você, mas eu estou aqui só para a gente tomar um café junto e orar com você. Tenho certeza que esse café não vai te quebrar o bolso, não é por causa desse café que você vai estar sem grana no final do mês. Eu tenho certeza que não é por causa desses 5 minutos que bagunçou a rotina da tua vida hoje. Irmãos, esse livro está desafiando a gente para a gente ir para uma parte concreta do Evangelho, que é, olha, não existe essa coisa de que você não tem recursos para mostrar o amor de Deus com alguém, não tem esse papo de você não ter tempo, a vida está tão agitada que você não tem tempo para expressar o amor de Deus, porque aqui toda hora ele dá para isso, todo mundo vai tomar café da manhã, almoçar e jantar, mas você precisa trazer para a vida, de fato, todo esse blá 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 de amor de Deus que a gente ouve semana após semana. Sabe onde? Não sei se já prestou atenção em algumas coisas que não vão acontecer. Não fique esperando o teu amigo do trabalho, o próximo encontro de profissionais da igreja, que vai ter uma palestra tal, e que é naquele encontro de profissionais da igreja que ele vai entender sobre Jesus. Se ele não entendeu que você, ali no teu ambiente de trabalho, escola, ou familiar, ou tudo, você poder compartilhar 5 minutos de vida com ele ali, de amor. É que às vezes a gente pensa que esses 5, 10 minutos tem que ser um negócio de você tem que estar com a Bíblia debaixo do braço, né? E encarnar um cara chato ali, religioso, para falar das coisas de Deus e citar 300 versículos para ele. E esquece que você pode sentar com a pessoa e mostrar interesse pela vida dela. O Espírito Santo continua sendo ele que alcança as pessoas. Continua sendo uma obra que eu não entendo como é que se dá no final das contas, continua sendo Deus que chama os perdidos. Porque as pessoas, irmãos, estão sem Cristo, elas estão mortas, espiritualmente falando. Só o Espírito Santo de Deus, é aquele mesmo Espírito Santo que trouxe Jesus à vida novamente, é esse que está falando a palavra de Deus, é Ele que está aqui agindo nos nossos dias hoje. E minha oração hoje, assim que eu quero ensinar essa mensagem, é que, ao lermos esse capítulo, entendemos qual é a missão de Cristo. É a missão de Cristo, de um lado espiritual, concreto da vida, continua sendo a chamar os aleijados, os mancos, os pobres, os desprovidos de graça, incluídos à mesa. Trazer esse tipo de gente para o banquete. Esse negócio provoca um treco na gente, provoca uma inquietação, porque às vezes a gente esquece que nós éramos. Nós estávamos nessa condição, a gente esquece. Que o Espírito Santo hoje te incomode a fazer algo concreto. Deus, o que eu posso fazer de fato para isso que eu tenho recebido do Senhor transbordar? Isso que eu recebo do Senhor, de fato, vir para a vida. Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus vai falar do teu coração algo muito pontual, concreto. É minha oração para os pequenos grupos. Que Deus, de alguma maneira, traga esse entendimento para cada líder e as pessoas que estão participando dos pequenos grupos. Irmãos, tem um momento da amizade, joia, tem um momento da comunhão muito bom, que continue, tem um momento da gente se preocupar em orar uns pelos outros ali, continue a fazer isso de uma maneira mais sadia possível, a joia, mas que chega um momento que a gente fala, tá, mas quem está fora daqui hoje? E não estou falando que é gente da igreja, quem está fora que é da sociedade, da vida, que não está aqui hoje no dia. O que a gente pode fazer juntos? Ah, nós somos 4, 6, 10 pessoas, joia, entre essas 10 pessoas, o que a gente pode fazer concretamente que mostre amor pela vida das pessoas, que leve vida? O que a gente pode fazer? Olha, a minha oração é que Deus provoque algo lindo a partir desse incômodo santo do teu coração. Nós, como comunidade, o que a gente pode fazer? A gente aqui está num espaço confortável, legal, joia, tem coisas que a gente vai fazer aqui ainda para ficar mais confortável, mais joinha ainda, mas gente, a gente pode fazer isso, como é que a gente pode estar trazendo pessoas de fora, intencionalmente, para cá, para o nosso meio? Só que é o seguinte, não é trazendo para cá, que aqui é a estratégia para trazer. Não, gente, aqui pode, a gente tem isso aqui para usar para a glória de Deus. Mas ao fazer isso, entender que você, lá onde você está vivendo, você quer essa expressão do amor de Deus concretamente. Então, quando a pessoa chega aqui,
é resultado de um monte de coisa, é um monte de gente que já mostrou amor para essa pessoa, um monte de gente que Deus já usou, que Deus, sabe, só também nos use para isso. Ninguém vai brigar porque foi o primeiro a falar do amor de Deus. Não tem essa briga não, só que a pessoa, de alguma maneira, tudo que a gente faz, no final, Jesus seja visto, Jesus seja materializado, como essas palavras assim, então, mas concretizado, encarnado no nosso meio, sabe? Visto na nossa igreja, na nossa vida, na nossa sociedade. Tem gente que está querendo que o Brasil seja convertido pelas leis, irmãos. E antes dessa coisa, já pensou que lindo que se Jesus fosse manifestado na vida das pessoas, isso criasse um reboliço, que fala assim, olha, estou vendo Jesus na vida das pessoas, eu estou vendo Cristo nas pessoas, alguma coisa está acontecendo. Minha oração é que Cristo seja visto na nossa vida, na nossa igreja local. Seja visto de uma maneira que as pessoas entrem aqui e falem, olha, tem algo aqui que é santo, algo aqui que não dá para explicar apenas, mas eu estou vendo algo que é Deus. Essa pessoa própria de Deus fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu estou vendo o Senhor na vida das pessoas. Faz isso. E oração para você que entrou com o coração aflito aqui hoje, que Deus use pessoas que estão muito próximas a você para manifestar graça no amor dele. E vamos orar. Hoje é um dia da gente clamar a Deus. Vou pedir para ninguém ficar no pé, não. Mas vamos clamar ao Senhor para Deus fazer algo especial. Para que esse texto não seja mais letra e mais informação na nossa vida, mas seja algo revolucionário para a nossa prática de vida. Irmãos, eu estou falando isso para mim mesmo, tá? Não estou precisando disso. Preciso de alguma coisa seja desse de fato. Esse texto, Deus chama atenção para isso. Deus te chama atenção também para isso. Deus fala para você, olha aí.